A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza e nós vamos iniciar agora mais um programa Palavras para a Alma. E o nosso estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, tem a ver com o Dia dos Pais, que foi comemorado no domingo. E mesmo a gente se dando conta que é uma data comercial, uma data inventada, não tem nenhuma alusão a outro acontecimento específico, mas é uma chance para a gente parar um pouquinho e pensar na paternidade que pode estar acontecendo com a gente, né? Nós como pais de alguém, mas também nos pais que nós tivemos. E esse assunto é um assunto delicado, porque nem todos nós temos lembranças agradáveis de nossos papais, né? Então, às vezes, esse Dia dos Pais não é um dia tranquilo para algumas pessoas, às vezes é um dia até que causa aflição, causa confusão na família, não é? Mas nós que estudamos a doutrina espírita e que temos conhecimento das questões espirituais que envolvem os relacionamentos afetivos e familiares, vamos ponderar algumas coisas juntos sobre a paternidade? Então, independente de ter sido domingo, Dia dos Pais, para qualquer dia do ano, se a gente pensar nos nossos pais e nos pais que nós podemos ser, vamos lembrar de uma página de Emmanuel chamado José da Galileia, que está no livro Levantar e Seguir. E esse capítulo, ele é um capítulo assim singular, porque fala de um tema que a gente quase nunca conversa, que é sobre o pai de Jesus, né? Se a gente for se lembrar de como é que aconteceu o nascimento do nosso mestre, podemos a grosso modo dizer, nossa gente, se não tivesse José, como é que Jesus ia chegar vivo até os 2 anos de idade, né? Foi José que conseguiu conduzir em segurança a Maria, grávida já, né? Para que Jesus pudesse nascer na cidade de Belém. E ele foi o guardião no trajeto, foi guardião do parto, né? Quem que estava nesse parto da Maria, né? Quando Jesus nasce, quem que está ali além dos animais? Então, José é esse homem de coração silencioso, porque a gente não sabe de nada que José tenha dito. Silencioso, amoroso, cuidadoso e protetor, um guardião de verdade. Então, José não só pôde cuidar de Maria nesses momentos importantes, né? Toda mulher grávida sabe do quanto é sensível esse momento da gravidez, principalmente no final da gravidez. E naquele momento do parto que só ela sente aquela dor intensa, mas quem está perto pode amenizar, pode tornar esse momento mais seguro, né? Era muito comum as mulheres morrerem no parto, né? E José estava ali, no cuidado, procurando dar um pouco de conforto para aquela mulher e para aquele bebê. E ficou ali de guardião, depois que o bebê nasceu, mesmo quando receberam visitas, era José que estava ali 24 horas do lado do filhinho e daquela mãe. Então, a gente podia pensar, o que de José tem nos pais da gente? No nosso pai biológico. E você pode às vezes pensar, poxa, mas eu não conheci o meu pai. Você pode não ter conhecido, vocês podem ter se afastado talvez na sua tenra infância. Pode ser que seu pai nunca mais tenha voltado
para ver como é que você ficou bonito, como você cresceu, como você realizou coisas maravilhosas, né? Tem crianças que nascem e a mãe morre no parto também. Mas tem uma coisa importante que seu pai te deu, que é a possibilidade de reencarnar. Ninguém reencarna por acaso, né? O conhecimento espiritual traz isso de presente pra gente. Não existe nascimento casual. Então, se não é por acaso que nós estamos aqui, nós tivemos alguma combinação, algum acordo para ter este pai. Então, mesmo que você ainda não consiga dirigir seu afeto mais profundo para aquele que deu a vida para você, além da sua mãe, porque sem ele a sua mãe também não teria condição de ser sua mãe, e vice-versa, alguma coisa de José o seu pai tem. José também deu a vida para Jesus. Então, seu pai também te deu a vida, oportunizou uma nova existência. E em se falando de novos relacionamentos, né? Porque quando a gente renasce, os relacionamentos são novos, né? Estamos numa nova experiência, numa nova maneira de estarmos juntos. Podemos pensar, o que será a minha vida reencarnatória para que seja esse pai? O que está na minha necessidade nesse momento, né? Então a gente pode, mesmo que não tenha a chance de encontrar fisicamente com o nosso pai, mas nós podemos internamente agradecer pela vida que a gente recebeu. Então, quando a gente pode já agradecer a vida, a gente se sente com direito de usufruir a vida. Quando a gente não consegue ainda ser grato a esse planejamento reencarnatório, que é supervisionado por muitos espíritos do bem, quando a gente ainda não consegue legitimar isso que aconteceu, nós temos muita dificuldade de nos lançar à vida com muita coragem e força. A gente precisa ser grato por estar vivo, precisa ser grato pelas oportunidades que a vida oferece de presente para a gente, mas para isso eu tenho que estar de coração aberto, né? Eu preciso estar desejoso de aproveitar a minha vida. Porque o fato de estar vivo biologicamente não garante que eu tenha uma vida plena, né? Que eu tenha uma vida com todas as forças que estão à disposição, que eu tenha a possibilidade de usá-las na sua integridade, né? Então, nesse Dia dos Pais, em que a gente precisa se haver com o pai que a gente nasceu, eu convido também você para pensar, você como pai, você como mãe também, né? Quantas mães também não ficam nesse lugar da proteção, né? Se você está nesse lugar paterno, é importante poder pensar o que de José tem em você também. O que de proteção você oferece, o que de cuidado você oferece, o que de amenizar as dores você oferece, como José da Galileia, né? De conduzir a sua família, de ter um coração silencioso como o dele, que não reclama, que não complica, que não torna um ambiente difícil, né? José facilitou, colaborou para a vinda do nosso amado mestre. E aí, a gente, será que já tem o José da Galileia no nosso modo paterno de ser? Né? A gente sabe também que José ensinou o ofício da carpintaria para o filho. Que legado a gente deixa para os nossos filhos? A gente como pai, a gente como orientador, o que a gente está deixando para o filho da gente para seguir em frente? Que exemplos a gente tem de ética, de honestidade, de companheirismo? José nunca abandonou Maria, sempre esteve do lado dela, junto, próximo, né? Então, o que nós temos de José no nosso coração para oferecer para os nossos filhos? Então, onde quer que você esteja, seja no lugar de filho, seja no lugar de pai, a reflexão é a mesma. O que você já pode reconhecer de José no seu pai? E o que você já pode reconhecer de José nos seus atos como pai de alguém? E quem sabe amanhã, quando os nossos filhos estiverem crescidos, possam se lembrar o que receberam de seus pais, o que receberam de nós, o que nosso ficou no coração de cada um. Então, como José foi muito silencioso, Emmanuel diz uma coisa muito interessante aqui, nesse texto que eu me referi a vocês, né? Dizendo assim: José nunca abandonou a sua carpintaria.
O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, José deu a Jesus tudo o que podia dar. Então, queridos amigos, que a gente possa dar aos nossos filhos o máximo que a gente puder e que a gente possa perceber nos nossos pais que eles puderam dar o máximo que podiam dar. Uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.